Oi, turma, e aí? Vamos mais uma atividade da semana. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar as questões 9 e 10, tá? De ciências. Para trabalharmos a questão 9 e 10, nós vamos falar de algumas adaptações dos animais e das plantas. Dos animais, falaremos então das adaptações no grupo das baleias, que é chamado de cetáceo, tá? E uma das diversas adaptações da vida aquática foi forma hidrodinâmica, no qual os membros anteriores foram modificados em nadadeiras e os posteriores regrediram, né? E a cauda é adaptada em nadadeira, auxiliando no deslocamento, praticamente não possui pelos, então nós já falamos duas características aqui. E que facilita o movimento na água, pois possui uma espessa camada de gordura chamada de blubber e mantém a temperatura, no caso, e serve de reserva de energia, auxiliando a flutualidade. Outra adaptação importante são os orifícios, o orifício respiratório, localizado no topo da cabeça, que permite respirar quase o tempo todo com o corpo submerso. E o crânio modificado em boto e golfinhos, no caso, essas seriam outras características, né, de outro grupo de espécies, mas também que sofreram algumas adaptações, certo? Bom, outro grupo. As adaptações dos répteis. Então, eu coloquei alguns grupos aqui para vocês, jabuti, né, que é quelônios, o grupo de quelônios, que é tartaruga, jabuti e cágado, dos crocodilianos, crocodilo, jacaré e gavial, e escamados, lagartixa, lagarto, teiu e jiboia. E também temos a tuatara. No caso aí é um tipo de um largato, né? Também. Então, vamos às características. Os répteis são considerados os primeiros vertebrados a ocuparem definitivamente o ambiente terrestre. Eles conseguiram essa conquista devido a uma série de adaptações. Então, importante característica: respiração pulmonar, pele grossa com escamas ou placa óssea que evita a perda de água, ovo com casca que protege o embrião, né, do seu dessecamento e reservas que garante a nutrição e fecundação interna em todos os representantes. Então, aí tem várias características de adaptações desse grupo. Por que eu coloquei répteis? Porque o jacaré faz parte do grupo de répteis, tá? Já citei isso. Outra característica são das plantas. Então, nós podemos citar as plantas, algumas adaptações morfológicas, tá? Ela vai variar, vai apresentar de acordo com a disponibilidade de água nos vários habitats. Então, existem plantas que são xerófitas. Essas plantas xerófitas, elas são adaptadas a ambientes secos e hidrófitas em ambiente aquático. Exemplo de plantas de ambientes secos, tá? Então, raízes longas, caules carnudos e folhas estreitas ou espinho, ok? Que é uma adaptação dessas plantas para esse tipo de ambiente. Já hidrófitas, como é a água, né? São raízes curtas, caules flexíveis e folhas largas, ok? Bom, outra característica é do próprio ser humano. Então, o que o ser humano tem de adaptação? Várias coisas, né? Principalmente, a adaptação corporal, quer dizer, a temperatura, né, do corpo. Transpiração por meio de glândulas sudoríparas. Glândulas sebáceas, tecido adiposo que protege, né, nosso corpo. O corpo coberto por pelos também, estrutura de epidérmica rica em queratina, ok? Também nos protege. Músculo do diafragma, entre tórax e abdômen, né, utilizando a ventilação pulmonar. E a placenta, que é o órgão que regula as trocas do alimento entre o sangue materno e o sangue fetal. Então, algumas características importantes de adaptações dos seres humanos. Aqui é a questão 9, então cite as adaptações de sobrevivência dos seres vivos abaixo. Baleia,
cactos, o ser humano, né? E um réptil, que é o jacaré aí. Na questão 10, cite duas adaptações que plantas que vivem em locais com invernos rigorosos apresentam. Então, coloquei uma imagem aí para vocês e algumas características de mecanismos estruturais que ajudam a proteger esse tipo de planta dessa região. Então, podemos citar produção de hormônios vegetais, né? Que, como os animais, as plantas também produzem hormônio, só que esses hormônios são responsáveis por desencadear a produção de substâncias de carboidrato, que são armazenados no caule e raízes que tenham nutrientes o suficiente para florescerem na primavera. E além disso, são eles que causam uma queda nas folhas. Então, olha só, muito importante essa característica, né? Então, produção de hormônios. Perda de folhas também, tá? Ou por menos folhas, menor perda de água. É o processo mais frequente que as plantas possuem, ok? Isso evita a perda de água, de coloração, uma perda de coloração da perda da clorofila, ok? Pelos de folhas. No desenvolvimento de pelos de algumas espécies ajuda a manter o gelo longe da planta, evitando a entrada de frio na célula da planta, ok? Outra característica importante. Proteínas antes de congelamento. Também faz parte de uma evolução. Algumas espécies caíram o mecanismo de proteína anti congelamento, que ajuda a manter a temperatura amena no interior da planta, ok? E temos outras duas características: armazenar substâncias energéticas, que está relacionado lá com a produção de hormônio, né? E regiões de nevasca, algumas plantas apresentam folhas pequenas, minimizando a perda de água, que nós já comentamos também. Então, tá aí as características principais. Vocês podem citar umas duas, né? Que as plantas vivem nos locais com invernos mais rigorosos. Bom, pessoal, esses são o conteúdo dessa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Bom estudo!